Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 77 de 180. Convém refletir. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 77 de 180. Convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão cólerica para o dia seguinte. Porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Emanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Convém Refletir. Emanuel utiliza para esta lição a passagem escrita pelo apóstolo Tiago, dizendo que, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A lição leva o nome de Convém Refletir. E é exatamente isto que nós temos que fazer neste momento, para que possamos aprender, se já aprendemos, que possamos solidificar este conteúdo. Emanuel diz, então, que analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que quando nós estamos ouvindo, nós temos que, durante estarmos ouvindo e depois também, temos que analisar
o que estamos ouvindo, refletir sobre o que estamos ouvindo e ponderar nas palavras, nas modalidades do ato de ouvir. Também temos que ponderar nas palavras e esse modo de ouvir. Olha, essa primeira frase aqui já dá para a gente conversar muito tempo. Muito tempo. Aqui já tem um conteúdo vastíssimo de como nós devemos proceder nesta qualidade que é ouvir. Ele continua dizendo: é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Olha que interessante isto. Quando nós encontramos com a pessoa, e vamos supor que essa pessoa venha já com alguma coisa formada, e seja ela de forma maléfica ou não, mas essa pessoa já vem com alguma coisa pronta que ele pensou, que ele refletiu, e vem nos trazer ali e nos coloca como se nós devêssemos dar uma resposta para ele naquele momento. Então veja bem o quanto é importante nós acautelarmos com o que vamos falar. Porque uma vez falamos, nós não temos como voltar essas palavras, porque elas já foram. Tem um pensador, que não me lembro o nome dele agora, mas ele diz que a melhor forma de você agir numa situação difícil é você não falar. Por quê? Porque aí você não dá condições para a outra parte para contra-atacar, caso ela venha fazer isto, caso ela queira aquilo. Muitas vezes ela está te jogando coisas para que você reaja àquilo que ela está falando. Então é de suma importância que nós façamos isto aqui que Emmanuel está nos sugerindo. Veja bem, é indispensável, ou seja, temos que fazer isto, não temos outra coisa a fazer, que nós estejamos dispostos a identificar o sentido das vozes. O que é isso? Identificar é isto que acabamos de comentar. Qual é o sentido? Que sentido que essa criatura está vindo até nós para falar alguma coisa? Qual é a sua intenção? O que ele pretende de nós? Porque são diversas coisas aí que uma pessoa pode chegar até nós. Nós só vamos entender completamente esse sentido depois de ouvir atentamente. Não é assim? Por isso que ele diz, sentido das vozes, sugestões que ele vai nos colocar e situações que a rodeiam, situações que estão naquele momento, naquela pessoa, que nós temos que entender. E isso é muito importante. Então, esse acautelamento sobre o que nós vamos falar é de suma importância. É de suma importância. E se vem uma pessoa aos gritos com você, então, aí que você não deve falar nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque a pessoa está desequilibrada. Qualquer fala que você ali proferir, qualquer coisa que você disser, isto vai mais aumentar a ira dele. Não importa o que você diga. Pense sempre nisto. Ele diz ainda que sem observação é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Que tarefa é essa? Ouvir.
Então, se nós não fizermos isto que ele está dizendo anteriormente, que é identificar o sentido das vozes, as sugestões e as situações que rodeiam, não tem como. É impossível você executar essa tarefa de ouvir para o seu próprio bem e para o próprio bem do outro. Porque ele pode estar chegando numa situação difícil e você tem que ouvir. E hoje, nos dias atuais, nós estamos vendo que as pessoas não têm tempo. As pessoas não estão lendo, elas estão falando com poucas palavras, conversando com poucas palavras. Aliás, há uma moda de, ao escrever, diminuir o vocábulo, não é? Você virou VC e assim por diante. Alguns dizem que isso é para dinamizar a conversa. Para mim é outra coisa. Para mim está sonegando informações. Mas tudo bem, voltemos aqui. Então, é impossível nós executarmos essa tarefa do bem, que é ouvir. Isto, se a pessoa vem até nós, nós temos que ouvir primeiro, não é? Nesta outra parte, diz assim: somente após ouvir, com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Olha, veja bem. Ele está fazendo uma afirmação, ele não está fazendo um conselho, ele está falando de uma forma contundente. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Então é preciso que a gente ouça com atenção a pessoa que vai nos falar. Aquele momento você tem que destinar para ela. E aí ele ainda acrescenta que quem ouve aprende, quem fala doutrina. Um guarda, outro espalha. Ele divide em duas partes a nossa relação com as pessoas. O primeiro ato é ouvir e o segundo é falar. E ele vai nos explicar que tem uma diferença muito grande. Quando você ouve, você vai agir de uma forma. E quando você não ouve, você age de outra forma. Por isso que ele diz que só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. Ou seja, aquela pessoa que age, ouve, analisa, né, de forma bem clara, é que vai espalhar com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredora oportunidade. A palavra imorredora significa que não morre. Então, este conselho, ele não está ultrapassado. Porque na atualidade tem essa questão também, né? Porque as pessoas colocam como se as coisas vão ficando ultrapassadas. Olha, muitas coisas vão ficando ultrapassadas, principalmente de forma material. Mas educação, o falar corretamente, me desculpe, isto não morre, não. Isto é uma obrigação, nós falarmos corretamente, não de forma pedante, mas temos que falar o melhor que podemos, porque ninguém é obrigado a escutar coisas desnecessárias, coisas chamadas de lixo, não é? O vocabulário chulo, por exemplo, ninguém é obrigado a escutar isso. Bom, vamos continuando, né? E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Ele está dizendo que nós devemos ser comedidos nas palavras. A palavra comedida é o que pensa. Nós temos que estar, então,
prontos para observar, para pensar e tardio para irar-se. Ocorre muitas vezes, exatamente como eu já disse, se a pessoa chega gritando para você, eu tenho para comigo que a pessoa está desequilibrada. E uma vez que ela está desequilibrada, é como se tivesse uma pessoa no rio se afogando. Olha, e você pula com as melhores convicções para salvar a criatura. Mesmo que você saiba nadar, a probabilidade dela puxar você e você se afogar junto é muito grande. Desta forma, o melhor é buscar ajuda, porque senão você vai junto. Se você não souber fazer aquilo que tem que ser feito para salvá-la. Quando a pessoa está gritando, na verdade, ela está gritando que ela não concorda com aquilo que você falou, que você disse naquele momento e tal. Não importa. E ela está puxando para você se afogar junto. Por isso que ele diz tardio em irar-se. Então você não deve ser reativo. A pessoa gritou, você não reage. Não reagir não é ser frio. É diferente. É você ver que a pessoa está passando por dificuldades e você ter um amor, naquele momento, inclusive, emanar amor para ela, para que ela possa se equilibrar. Bom, continuando aqui então, nós temos essa outra parte. Essa outra parte, ele diz assim, certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão cólerica para o dia seguinte, porquanto por vezes surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. É um conselho extraordinário. Extraordinário, vejamos. Ele está dizendo que, certo, nos dias que se seguem, vamos dizer assim, a gente tem muitos motivos para uma ação enérgica. Podemos ser enérgicos, mas não brutos. Podemos ter uma palavra mais colocada, mais bem feita, ali com um pouco mais de energia, mas não ultrapassar o limite. Não ultrapassar. E por isso que ele recomenda, sempre é possível você adiar a expressão cólerica. Adiar. Adiar, deixa para outro dia. Porque o momento não está propício para a conversa. Então é melhor calar. E diz que, por vezes, surge a ocasião mais sensata. Porque passou aquele momento, quase sempre é o que ele fala. A ira desaparece. É isso que ocorre. E ele diz, tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Isso que também temos que colocar em pauta. Cada um de nós temos uma função. Basta cada um saber qual é a sua. Na conclusão, ele diz, ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio. E irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Olha que coisa interessante. Aqui me lembro de certas ocasiões que pode acontecer conosco ainda. Por mais que a gente tenha paciência no falar, ou melhor, no ouvir, que é a primeira fase, a gente pode ficar pensando no que a pessoa está falando e a gente querer falar logo após o que pensamos sobre aquilo. E, na verdade, não ouvimos como ele disse lá no início, que nós temos que fazer aquelas fases. E aí a gente fala
e não ouvimos. Por quê? Porque estávamos pensando em que iríamos falar, sem analisar exatamente o que a pessoa queria dizer. E é uma grande falta de educação. Nossa, uma pessoa mal acabou de falar e você já despeja um punhado de coisas, mostrando claramente que você estava pensando enquanto ela estava falando. Estava pensando, naturalmente, no que ia falar. Meu amigo, minha amiga, essas lições são extraordinárias. Para mim, que estou aqui fazendo a lição, que na verdade esse foi o princípio inicial dos estudos, foi aprender. Espero que você esteja assumido, absorvido essa condição da lição e que possamos seguir em frente. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.